Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a essa aula. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou coach financeira e educadora financeira, atuo nessa área já há 10 anos. Eu vou contar um pouquinho para você da minha história. Eu fui empresária durante muitos e muitos anos. Hoje eu tenho 55 anos e eu enfrentei uma falência. E depois dessa falência, eu decidi que eu iria atuar na área de desenvolvimento humano e ajudando empresários a sair dessa crise. E por isso que eu dedico hoje a minha vida profissional nessa área de finanças, de educação financeira, especialmente para empresários. E eu me especializei nessa área porque hoje eu entendo quais são os motivos, né, que levam o empresário a quebrar. E nessa aula eu vou fazer uma apresentação com slides e eu vou falar como você sair rápido dessa situação, ou pelo menos o que te impede de sair rápido dela, para que você possa olhar diferente para essa crise, para essa dificuldade financeira que você está enfrentando. Então, vamos começar, já estamos bastante atrasados, vamos lá, então. Eu vou começar a passar os slides, tá? Para ir direcionando os assuntos. Então, como sanar as dívidas da sua empresa e impedir que ela quebre? E a primeira, como você pode, né, sanar de fato essas dívidas para que sua empresa não quebre. Então, vamos para o primeiro slide. A primeira dica, o primeiro passo que você precisa fazer é elaborar uma estratégia muito bem detalhada, com um plano de ação para solucionar as dívidas. Isso parece muito óbvio, mas na prática não é o que as pessoas fazem. O que eu vejo é que a maioria das pessoas que estão em dívida, em função do constrangimento, em função do estresse que ela vive, da pressão que ela sofre, ela começa a negociar antes de parar e fazer um levantamento, fazer todo um levantamento detalhado de tudo que ela deve, para quem ela deve, qual o valor, para só depois começar a pagar. Então, eu vou esmiuçar um pouco mais como você deve fazer esse plano de ação, mas você não pode começar a negociar de forma aleatória. Você precisa primeiro fazer um planejamento para começar a sua negociação. E o que você precisa levar em conta enquanto você faz essa negociação, enquanto você faz esse detalhamento? Enquanto você não faz esse plano de ação, é fundamental que você pare com todos os pagamentos das dívidas, ok? Para um pouco. Liga para cada credor que você está devendo, informa para ele que você está empenhado em solucionar as dívidas, mas que você precisa de um tempo e que você vai voltar a procurar. Por que isso funciona? E funciona para todos os meus clientes. Porque ao você ligar e dar uma satisfação que você está empenhado em negociar, mas você está empenhado profissionalmente, de forma séria, a resolver a questão da sua inadimplência, você vai ver que isso gera credibilidade. Eu tive uma cliente essa semana que fez isso com um banco, inclusive, e ela teve todo o apoio da gerente dela. A gerente falou, olha, inclusive, é bom que você espere, porque daqui a tantos dias nós vamos ter uma taxa de 1, alguma coisa por cento. Então, realmente, espera um pouco. Ou seja, ela conseguiu trazer a gerente para o lado dela, como uma aliada,
Mas por que ela conseguiu isso? Porque ela mostrou a gerente, ela foi lá e conversou e mostrou que ela está fazendo um estudo das dívidas, para que ela possa fazer um planejamento que seja sustentável, ou seja, que ela possa realmente honrar com aquilo. E aí a gente vê que muitas vezes a gente, na ânsia de resolver, ou no estresse, ou no sufoco que é essa situação, você vai resolvendo, vai negociando, vai pagando conforme a pessoa que grita mais alto. E esse é um dos... É o que você precisa parar agora de fazer. Então, para tudo e começa a fazer um levantamento das suas dívidas, tá? Para você verificar qual é o valor. E quais as perguntas que você precisa responder antes de você fazer esse planejamento? O que causou essa situação? Onde está o problema? Esse problema que gerou essa inadimplência, esse problema, ele está só no passado? Ou ele é um problema que também está no seu presente? O que isso significa exatamente? Muitas vezes você teve uma escolha ou uma mudança no mercado que você atua, ou um problema pessoal, ou qualquer motivo no passado que fez com que você entrasse numa crise financeira. Essa dívida, ela pertence ao passado, mas ela está comprometendo o teu presente. Ou seja, ela está minando a sua receita. Ela está fazendo com que a receita da tua empresa não seja mais suficiente para pagar todas as contas. Mas esse é um problema só do teu passado. Outra situação você teve um problema no passado, mas você tem um problema no presente. Ou seja, você não consegue, com a receita que você tem, ela não é suficiente para sustentar a tua empresa. Então, nesse caso, você tem um problema no passado e tem um problema no presente. A tua receita hoje, mesmo que você conseguisse isolar essa dívida do passado, você não conseguiria manter o seu presente. Então, você percebe que são duas estratégias diferentes. Duas situações completamente diferentes. Você tem uma dívida que compromete o passado, mas o teu presente também não se sustenta. Então, você vai ter que tomar algumas decisões, algumas ações diferentes. Ok? Tá claro para vocês isso? Então, se ela está no presente, você precisa isolar o passado, negociar esse passado, mas manter também ações que aumente a sua receita para o presente também. Então, no seu planejamento, você precisa considerar essas duas situações, ok? A gente vai voltar a aprofundar mais. E qual é o maior erro que você pode estar cometendo? É pagar as dívidas de acordo com a pressão que você está sofrendo, sem considerar as prioridades do seu negócio, porque na sua estratégia, no seu planejamento para sair dessa situação, você vai precisar criar algumas prioridades. As prioridades, elas têm que estar de acordo com vários critérios. Quais são um dos critérios? Quais são os fornecedores que podem inviabilizar o teu negócio, se você não pagar? Isso é um critério de prioridade.
Outro critério de prioridade, um fornecedor que está te dando muito trabalho, não está sendo compreensível. Ou um fornecedor tipo aluguel do imóvel, algo que inviabilize o teu negócio de funcionar. Agora, é claro que a gente sabe que a prioridade absoluta é funcionário. E, principalmente, é importante que você consiga honrar com pagamento e, principalmente, trazer eles como teus aliados nesse momento de buscar alternativas para sair dessa situação. Outro erro muito comum que eu vejo nas empresas, tanto pequenas como grandes empresas, como médias empresas, é pagar as dívidas mais atrasadas e também e deixar com que as dívidas atuais vençam. Por que é errado você fazer isso? Porque você vai... A maioria das nossas despesas, dos nossos pagamentos, eles têm uma multa. Se é um fornecedor, ele normalmente tem uma multa de 10% se você atrasa e juros diários, de mora diários. Então, se você está com dívidas atrasadas que estão sendo corrigidas e você também não paga as atuais, você vai continuar com um buraco na tua empresa, você vai continuar com tua dívida crescendo a um ritmo de pelo menos 10% que é a multa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa isolar esse passado, renegociar o passado, mas o presente você precisa conseguir pagar ele em dia. Até para gerar credibilidade junto a teus fornecedores, entendeu? Então, muitas vezes, o que os empresários fazem? Paga a dívida mais antiga, porque entende que essas dívidas estão crescendo, e é verdade, elas crescem, mas elas vão crescer, e se você não paga atual, você vai continuar com o mesmo problema. Então, a estratégia é não atrasar mais o daqui para frente, e renegociar esse passado. Essa é a melhor estratégia. E é isso que pode fazer com que você quebre. É um dos motivos, porque você não consegue vencer esses juros. Porque você sabe que os juros são compostos. Quanto mais você atrasa, maior essa bola fica. Então, você precisa estancar essa sangria. E para você estancar, você tem que conseguir pagar o atual. Ok? E quais são os sinais que sua empresa pode quebrar? Ela tem um passado que compromete o presente, né? Ou seja, você tem uma dívida que está minando tua receita, e os resultados do presente também são negativos. Isso é um dos riscos que você corre de quebrar, se está acontecendo isso na tua empresa. Então, você precisa, se você tem uma dívida do passado só e você consegue manter o teu presente, você consegue sair dessa situação. Agora, por isso que no levantamento é onde você precisa levantar esses dados, esses números. Outra coisa, outro sinal que pode fazer com que a sua empresa quebre é se suas decisões são intuitivas, não são decisões baseadas em dados concretos. Uma empresa, ela tem que gerar riqueza. Para isso que uma empresa deve existir. No seu caso, hoje, a sua empresa está com dívida. E provavelmente porque algumas decisões que você tomou foram decisões intuitivas, não foram decisões baseadas em essa despesa vai fazer com que a minha empresa tenha
uma receita maior, eu vou gastar agora, mas isso vai aumentar a receita da minha empresa ou não? Então, agora, mais do que nunca, suas decisões, elas precisam ser decisões racionais e não decisões intuitivas. Eu vou fazer isso porque eu acho que isso vai ser bom para a empresa. Você não pode mais achar nada, agora você tem que ser baseado em números para que você possa sair dessa situação. E se a crise da empresa comprometeu suas emoções? Porque talvez seja a coisa mais importante nesse momento para você é a sua capacidade emocional de sair dessa situação. É a sua capacidade emocional de aguentar essa fase, enfrentar com firmeza para que você consiga levar este barco para o outro lado. Para isso, você precisa ter condições emocionais para fazer isso. Então, e é geralmente onde a gente não consegue, porque a gente se abala, porque não é fácil, mas se você não consegue, se você está permitindo que esta situação abale você emocionalmente, as chances de você conseguir serão muito comprometidas. Então, eu diria que você precisa investir nisso, no seu equilíbrio emocional, na sua fortaleza, para que você racionalmente tome decisões para sair, levar a sua empresa para um outro patamar. Porque eu conheço N empresas, eu tenho alguns clientes que tiveram situações extremamente difíceis, mas o pulso firme nesse momento é fundamental para que você tire a empresa dessa situação. E o que fazer agora? A primeira coisa é você assumir o controle total do negócio. É muito comum quando a gente cresce, e eu passei por isso, quando a gente cresce um pouco na empresa, a gente começa a delegar muita coisa e a gente fica mais na parte estratégica. Nesse momento de crise, você tem que ir para frente da tua empresa para comandar com o pulso firme e principalmente ser o exemplo de coragem e dedicação. Eu tenho uma cliente que me disse há poucos dias, quando eu chego na empresa, eu vejo tantos problemas que eu não consigo ficar, eu saio da empresa e vou esparecer um pouco. Você não pode fazer isso. Você precisa se fortalecer antes, para quando você chegar lá, você ser a rocha daquele lugar. É você que tem que sustentar essa situação. E para isso você tem que estar forte, para isso você tem que estar com o controle da situação. Ter um plano de ação, você precisa elaborar esse projeto, salvar a tua empresa. E isso significa fazer toda essa análise que eu já falei antes, executar esse plano a qualquer custo, ou seja, mais uma vez, o teu lado emocional é fundamental. Então, você precisa ter um plano, porque se você não tem um projeto, um passo a passo de tudo que você precisa fazer, você vai agir conforme a pressão que você sofre. E isso é o primeiro passo para você quebrar. Porque você não vai estabelecer as suas prioridades, ou seja, a prioridade do teu negócio. Você vai agir em função da prioridade do teu fornecedor, que muitas vezes não é a sua prioridade naquele momento. Só que eu sei que você faz isso porque você se sente acuado, você se sente com culpa por estar devendo, só que a culpa, ela precisa ser banida da tua vida. Porque você tem que olhar para essa situação friamente. Isso é um negócio que acontece com muita gente, a dívida. Então, você não
pode se intimidar. E eu sei que tem pessoas que nos intimidam, eu sei que tem pessoas que pressionam, que ameaçam, mas você não pode deixar com que isso aconteça. Até porque, para que você pague, inclusive a essa pessoa que está te coagindo, que está te pressionando, você precisa conseguir sobreviver. Senão você não vai pagar ninguém, porque você vai quebrar. Então, tudo isso só é possível se você se fortalece antes. E principalmente se você tem um projeto, sabendo, não, isso aqui é a minha prioridade. Eu tenho isso para pagar as dívidas. Eu fiz o meu levantamento, eu devo X, e de acordo com o meu fluxo de caixa, eu tenho X para pagar. Então, como que eu vou distribuir esse X para o pagamento? Eu vou negociar com cada um dos fornecedores. Eu vou ligar, eu vou dar uma satisfação, eu vou procurar cada um. Mas sem vergonha, sem se sentir para baixo, não se deixe ser acuado, não se deixe ser intimidado. No post desse meu amigo hoje na rede social, ele dizia, né, que as pessoas julgavam ele como mau caráter. E é assim que as pessoas julgam mesmo. Mas você não é mau caráter porque você está devendo. Agora, você precisa dar uma atenção para essas pessoas e mostrar que você vai resolver. Agora, que você precisa de um tempo. Alguns não vão querer te dar um tempo. Alguns vão querer intimidar você. Mas, no teu plano, a prioridade vai ser o que mantém o teu negócio funcionando. Porque se o seu negócio quebrar, se você não der prioridade ao que mantém o seu negócio funcionando, você não vai pagar ninguém. Então, por isso que você precisa de um plano detalhado, e um projeto detalhado, e um projeto com inteligência financeira, que seja sustentável ao longo do tempo. Porque se o problema está só no passado, você conseguindo prazo de pagamento, estender o prazo de pagamento, reduzir os juros, distribuir esses valores no teu fluxo de caixa, você vai conseguir sair da situação. Agora, se está no passado e está no presente, além de você fazer isso, você vai precisar também aumentar a tua receita, para que sua receita mantenha o seu negócio atual e vá pagando esse passado, essa dívida do teu passado. Então, é um planejamento de inteligência financeira mesmo, mas também de inteligência do negócio. Você precisa entender, avaliar na tua empresa o que vai fazer com que ela possa parar de funcionar se não tiver o pagamento realizado. Então, são algumas variáveis, né, que vão fazer parte desse seu planejamento. Mas você percebe como ele é importante? Como sem ele você vai agindo conforme a pressão e você não sai do canto, você continua como se você estivesse numa areia movediça, porque você não tem um projeto elaborado, um planejamento elaborado. É isso que você precisa focar. Outra coisa que você precisa é, antes de investir em você, eu vou falar do garantir o mínimo. O que significa isso? Que você precisa, na tua vida pessoal, estabelecer que o mínimo que você tem, ou seja, o básico, tem que estar garantido na tua receita. Porque senão você não tem controle emocional para viver, porque você está vendo lá faltar as coisas na tua casa, isso compromete o teu controle emocional. Então você precisa estar, se você vive com 5 mil, 10 mil é a tua despesa, você vai precisar cortar,
na carne, né? Você vai precisar cortar muita coisa, mas qual é o mínimo que você vive? Com 5 mil, se você tem uma receita, se você precisa de 7, você vai reduzir para 5, para 4, você vai cortar os extras, mas esse 4, você precisa comparecer com ele. Eu tenho um empresário que eu fiz uma entrevista no meu canal do YouTube, está lá a entrevista dele, o Jobert. E ele conta que ele só teve paz na vida dele para resolver a dívida que ele tinha, que era de 1 milhão, isso há alguns anos atrás, quando ele conseguiu garantir para a esposa dele os 6 mil, que era o mínimo que eles tinham para viver. Quando ele conseguiu dar a ela todo mês os 6 mil, ele devia ter uma despesa de uns 15, eu imagino. E ele reduziu para 6, que era o mínimo. Aí ele conseguiu ter cabeça para resolver as dívidas que ele tinha. Então, é isso que você precisa fazer. Qual é o mínimo? E garanta isso para o sustento da tua família. E muitas vezes, o lado mais delicado para quem é pai de família ou para quem é mãe e sustenta a casa, é exatamente admitir para a família que está passando dificuldade. Muitas vezes a gente esconde isso, mas você precisa ter eles como teus aliados. E dependendo da idade dos teus filhos, você pode fazer disso uma gincana, inclusive. Né? Que cada um, quando as crianças são menores, elas se empolgam em achar alternativas para viver mais baratas. Ou seja, o que a gente pode fazer esse final de semana para se divertir sem gastar nada? As crianças são muito criativas para achar essas alternativas. Então, envolve a tua família e não esconde da tua família a tua situação. Porque é fundamental que, nesse momento, você consiga reduzir o máximo da tua despesa e que no teu planejamento você tenha um limite, um prazo. Você vai viver nesse sufoco de redução de despesa por quanto tempo? É necessário 1 ano? 6 meses? Porque se você tem um prazo para começar e para terminar, é possível sobreviver. Se não, se você não tem um projeto e você vai administrando na intuição, você não consegue. Aí você muitas vezes compromete casamento, compromete sua saúde, compromete a tua vida, muitas vezes. Então, por isso que o principal é elaborar um projeto, diminuir suas despesas, tanto na empresa como na tua vida pessoal, porque vai ser um período de sacrifício, mas esse período ele tem que ter começo, meio e fim. Então, precisa ter uma inteligência financeira aí, um projeto com inteligência para elaborar, para que tenha final. E quando eu falo investir em você, é porque você tem que vir de você a saída para essa situação. E ser empresário é isso, é conseguir passar por este mau momento. Então, investir em você significa meditar, significa fazer um esporte, significa... Eu vejo muitos empresários que estão numa crise, então chega final de semana, enche a cara, bebe para poder esparecer um pouco. Caramba, na segunda-feira você não vai conseguir ter boas ideias, porque o álcool vai comprometer o funcionamento do teu cérebro. Então, você precisa se preservar, você precisa ter mais qualidade de vida e cuidar da sua alimentação, uma alimentação que te dê mais energia para esse momento. Então, o que fazer agora são esses 5 passos. Assumir o controle, ter o plano de ação, executar o plano, investir em você e garantir o mínimo. Garantir o mínimo é o que vai dar sustentabilidade para você chegar do outro lado. Eu tenho outra pessoa que eu também entrevistei, o Marcelo Osha, está lá no meu canal do YouTube,
que ele quebrou de uma hora para outra, porque foi na Copa, na última Copa de 2014, e ele, de um dia para o outro, ele passou a ter uma dívida de 800 mil reais. E ele ficou comendo arroz com ovo, com miojo, mas ele conseguiu criar um plano de extremo sacrifício, mas que teve um final. Teve um término. Por quê? Porque ele criou um planejamento antes. Ele criou uma estratégia antes. Então, esse passo de você saber o que você vai fazer e como você vai elaborar o teu plano, ele é fundamental para que você consiga sair. Eu entrevistei recentemente alguns gerentes de banco e para saber, né, em off, quais são as estratégias, quando que eles abrem mais para um cliente do que para outro, o que faz com que eles dê condições melhores para um cliente do que para outro. E, na visão deles, o que levava essas empresas à situação de crise. E ele falou que um deles me falou que a grande maioria dos clientes, dos empresários, que são pequenas empresas, né, microempresas também, eles não têm uma gestão financeira, eles têm contas a pagar e receber. E se você só tem contas a pagar e receber, você provavelmente está administrando suas dívidas dessa forma. E não com uma gestão das dívidas. E só com uma gestão das dívidas, conseguindo elaborar dessa maneira, com esses critérios, em relação à inteligência financeira e inteligência do teu negócio, é que você vai conseguir sair dessa situação. Então, são essas dicas mais importantes. O mais que eu quero, a mensagem principal de hoje é você saber da importância da estratégia, principalmente de você parar os pagamentos e os acordos mal feitos que você possa ter feito, assumir o controle do teu negócio, se fortalecer para ter capacidade interior de suportar esse momento. E a estratégia vai ser muito em função do teu negócio. Tem um cliente que não parou de pagar. Ele criou um plano de ação e foi pagando conforme, né, ele foi tocando o negócio. Outras situações, a estratégia é parar de pagar o passado e só pagar o presente, para depois renegociar esse passado. Existem N estratégias que você pode adotar, mas o importante é você parar para agora abrir essa caixa preta do teu negócio e entender o que fez você chegar nessa situação. Existe para os navios, para as embarcações, quando elas se encontram numa tempestade, ou quando elas passam por uma tempestade, elas estão perdidas em alto mar, para que elas possam traçar a rota para frente, elas precisam entender o que trouxe elas até esse lugar. É exatamente isso que você tem que fazer com a tua empresa agora, entender o que te trouxe até aqui. Qual o tamanho desse buraco? Isola o buraco e renegocia tudo. E aí sim, daqui para frente, você precisa manter saudável. Se você não consegue, qual é a estratégia que você vai adotar para manter saudável a empresa agora? Eu quero dizer, os pagamentos em dia. Só que se está um bolo só, você não entende nada, você não tem uma gestão financeira, você pode estar agindo aleatoriamente, entendeu? E aí é onde está o teu maior erro. É isso que pode fazer você quebrar.
É isso que pode fazer com que a tua empresa não consiga ser sustentável. E muitas vezes, por exemplo, no meu caso, quando eu quebrei, eu já tinha quebrado há algum tempo atrás e eu não tinha me dado conta, mas eu já estava quebrada. E eu não fiz esse levantamento, por isso que eu quebrei. Hoje, nesses últimos anos, ajudando empresários, não tem como você sair se você não fizer isso. Essa é a única alternativa que você tem. E você pode fazer isso sozinho, você não precisa contratar uma empresa para fazer isso para você. Agora, você precisa se fortalecer nesse momento. E aí eu posso te dar algumas dicas sobre isso. Você deve meditar, você deve buscar ter uma alimentação melhor, você deve dormir melhor. Você tem que se cuidar com uma atenção redobrada nesse momento. E provavelmente é o que você não está fazendo. Provavelmente é o que você não está fazendo, porque já você deve estar se sentindo culpado, você deve estar sendo pressionado, você deve estar se achando a pior das pessoas, porque você está devendo. E você tem que fazer um trabalho muito forte com você para não permitir que a culpa te paralise, a culpa comprometa a tua saúde emocional. Só assim você vai conseguir sair dessa situação. Então, eu agora quero abrir para pergunta, se você quer fazer alguma pergunta específica, se você quer tirar alguma dúvida. E eu gostaria de saber também se esse conteúdo foi útil para você. Nós vamos ter uma outra palestra daqui a uns 10 dias, mais ou menos, e vai ser incrível, porque eu vou ter um convidado que vai te dar também dicas bem específicas de negociação com bancos. Então, vai ser assim uma aula imperdível, porque você vai ter dicas de uma pessoa de banco para que você saiba como fazer melhores acordos. É importante você agir agora e olhar para este problema de forma mais profunda das suas dívidas nesse momento, para que você elabore esse planejamento a tempo de evitar. E uma das coisas que mais vai fazer você conseguir bons acordos é a humildade e a sinceridade perante os teus fornecedores, perante as pessoas que você está devendo. Eu tenho N entrevistas com empresários que quebraram e eu pergunto sempre a eles o que ele fez que deu certo nas negociações. Ou empresários que não quebraram também ou que deram a volta por cima. E eles falam isso, que o que mais ajudou eles a conseguir bons acordos foi ter chegado lá e ter procurado o fornecedor, procurado o credor dele, ter aberto o jogo. Abrir o jogo e dizer, olha, eu não tenho condição, eu estou passando dificuldade, mas eu estou trabalhando para solucionar, mas eu preciso da sua ajuda para me dar uma carência ou me dar diminuir, tirar as multas, tirar os juros, enfim, abrir o jogo, porque para o fornecedor também não está fácil. Agora, quando a gente não abre o jogo, quando a gente se intimida com a situação e não busca, né, se esconde porque não está aguentando a pressão, isso aumenta mais o problema, isso piora mais o problema. Procura e diz, olha, eu ainda não sei quanto eu vou poder te pagar,
mas eu estou ligando para te dar uma satisfação. Isso é fundamental. Para que você ganhe a credibilidade dessas pessoas e você consiga fazer bons acordos. É muito importante essa postura que você adote. Tem o caso também de um outro empresário, Geraldo Rufino. Ele fala que aqueles empresários, aqueles fornecedores que não conseguiam entender, que não conseguiam esperar, aí ele conta que ele colocava como última prioridade na lista de prioridade deles. Porque nesse momento você precisa buscar sensibilizar esses empresários que você está devendo para a parceria que eles possam estar fazendo com você. Não simplesmente você está de um lado e ele está do outro. Vocês estão do mesmo lado, você quer pagar, mas você não pode pagar agora. Agora, você só consegue isso chegando junto. Se você não chega junto, você não consegue. E alguns você não vai conseguir. E aí a prioridade ele é fundamental para o funcionamento do meu negócio? Então ele vai ser prioridade. Ele não é fundamental, então ele vai ter que esperar um pouco. Porque a sustentabilidade do teu negócio vai depender dessa inteligência na elaboração do planejamento. A inteligência financeira que eu estou falando, na elaboração desse planejamento. Então, esses são os aspectos que você precisa considerar na tua estratégia para você sair desse lugar, você sair dessa crise e você conseguir dar a volta por cima, que é totalmente viável. N empresários estão aí contando como que eles conseguiram sair. E você não precisa passar pela falência para chegar a essa conclusão. Você não precisa passar, por exemplo, pelo que eu passei, para você descobrir isso. Você pode fazer isso agora, tomar essas decisões agora, enquanto dá tempo de você fazer. Porque sempre pode piorar. Porque você as suas dívidas, elas são corrigidas a juros compostos. Então, se você não para essa sangria, o seu risco é muito grande. Então, analisa tudo isso, analisa tudo que eu te falei e começa amanhã a elaborar essa sua estratégia para sair dessa situação, ok? Então, Jonas, que deu boa noite aqui, Marcos, Wildney, vocês querem fazer alguma pergunta? Ah, que bom, Marcos, que te ajudou. Fico feliz com isso. Então, boa noite para vocês. E não esquece de assinar lá no canal do YouTube, tá bom? Para que você possa estar recebendo as dicas. Que bom que você gostou das dicas, Marcos. Então, eu vou encerrar agora.